Olha, um estudo da Fiocruz indica um aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave causada pela Covid em 15 estados e também no Distrito Federal. Por causa desse quadro, especialistas alertam a população para que mantenham medidas de higienização das mãos e, claro, o uso de máscaras quando houver sintomas da Covid. Muita gente parece ter se esquecido do vírus que parou o mundo, mas permanece no ar, inclusive matando pessoas. Não tenho andado com álcool em gel mais, mas a gente tenta fazer o possível, né? Mas não tenho, de verdade, confessando que eu não tenho andado mais com álcool em gel. Quais são os cuidados que você toma? Depois da corona a gente ficou meio que não preocupa, né? Devia preocupar mais. O boletim Infogripe da Fundação Oswaldo Cruz foi divulgado na última quinta-feira e alerta para o crescimento de casos de Covid-19 no país. A pesquisadora do Programa de Computação Científica da instituição explicou que idosos e crianças são mais vulneráveis ao vírus. No Distrito Federal, a gente observa esse aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave por Covid-19, especialmente entre os idosos. E em relação às crianças, a gente vinha observando o aumento dos casos graves em crianças e adolescentes até 14 anos por rinovírus. Mas nessa última atualização a gente observa que esse crescimento já desacelera no Distrito Federal e a gente já começa a observar um início de redução desses casos graves por rinovírus em crianças e adolescentes. A pesquisadora enfatizou que é comum a disseminação do vírus nessa época do ano. Para se ter uma ideia, até o momento foram notificados na capital do país 952.363 casos de Covid-19. Em relação à Covid-19, muito provavelmente a gente deve ter surgido uma nova variante, que pode ser talvez mais transmissível, mais infecciosa, que leva a esse aumento de casos mesmo, esperado aqui no país. E o rinovírus, a gente tem monitorado mais recentemente os casos graves do rinovírus, mas muito provavelmente é um vírus também de distribuição sazonal, né? Então, ele provavelmente ocorre mesmo com mais frequência nessa época do ano. Então, por isso é importante, reforçar a prevenção, tanto com a vacinação, principalmente a higienização das mãos. Tá? Não há necessidade de procurar, por exemplo, água, sabão, pode ser feito com álcool gel, desde que não exista sujidade nas mãos. Isso, inclusive, além de evitar transmissão de vírus, também evita a transmissão de bactérias. Tá? Também a etiqueta respiratória significa o quê? Se eu estiver com sintomas respiratórios, se eu estiver com coriza, tosse, dor no corpo, então, e eu estiver próximo, por exemplo, para espirrar, eu preciso cobrir, não com a mão, senão com outra parte do corpo, para evitar espalhar. Há quem diga que não sente medo da doença, mas se cuida pensando nas outras pessoas. A gente tomou as vacinas, está tudo em dia, porque é essencial, né? A gente se cuidar, né? Cuidar do próximo também. E aí, você vai retomar os cuidados? Sabendo disso agora, eu vou retomar. Eu não estava sabendo, vou retomar sim, com certeza. Já vou até passar na farmácia aqui, já pegar um álcool em gel.